Salve, salve, pessoas lindas! Feliz Halloween para quem é de Halloween, feliz Soen para quem é de Soen e para quem, como eu, celebra a Roda Sul, né? Celebra os sabás conforme o Hemisfério Sul, feliz Beltane! Então, vamos falar um pouquinho sobre essa celebração, né? Eu falei esses dias, ontem eu acho que foi, né? Já nem sei mais, sobre a diferença entre Soen e Halloween. E hoje a gente vai falar um pouquinho então sobre o Beltane, que é essa comemoração que a gente celebra no Hemisfério Sul, né, no dia 31 de outubro, e no Hemisfério Norte em 30 de abril, 1º de maio, normalmente no 1º de maio. Tá? Então assim, Beltane, ele vem do gaélico, né, a palavra vem do gaélico, que representa Bel, que seria um deus, né, o deus Belenos, e Tane, que seria fogo, então seria fogo de Bel, é o que representa mais especificamente, né, a palavra Beltane, que é o auge da vida, né, que é a energia sagrada. Bel também tem uma outra representação para alguns tradutores, né, como fogo brilhante, então seria, mas basicamente assim, se a gente levar ao pé da letra, fogo de Bel, né? Fogo do deus Bel, do deus Belenos, que é um deus celta, que é o senhor da luz, da cura, da alegria. Então assim, nesse sabá, nesse período, a gente celebra muito a união que a gente chama, né, da deusa e do deus, a energia masculina e feminina no seu auge, com a criação da vida, com a criação da fertilidade, né? Então a gente percebe a natureza, a primavera no seu auge. Então isso é o que a gente celebra, né? A natureza como no seu auge, como na sua fertilidade máxima, a gente reflete isso para dentro da nossa energia, para dentro da energia do todo, né? Então Beltane, ele era muito celebrado nessas regiões ali, Escócia, Irlanda, né? Principalmente por causa dessa energia de felicidade, de alegria, de auge, de verão. Então ele é um sabá, ele é um momento em que a gente vai trabalhar muito essa união do feminino e do masculino, muito vai trabalhar sobre a energia do prazer, da beleza, da felicidade em todas as suas formas. Então um dos principais símbolos, né, de Beltane é a fogueira, né, por conta do fogo de Bel, e existia uma tradição antiga em que eles faziam fogueiras e o gado passava no meio dessa fogueira como forma de purificação. O que a gente pode fazer hoje em dia, né? Vamos dizer assim, vamos traduzir para nós, bruxas de apartamento, como é que a gente vai fazer isso? A gente pode acender velas e passar purificando, pode fazer um fogo numa panelinha, num caldeirão, né? Quem não pode fazer fogueira, e limpar a energia, pode aproveitar para defumar, para limpar a casa nesse período com fogo, né? A gente aqui no sul conhece muito, né? Aqui no sul, que eu digo, aqui no Hemisfério Sul, como maio, mês das noivas, que é uma alusão ao casamento da deusa e do deus, né? A deusa terra como a noiva sagrada. Para alguns wiccanos se casa nesse mês, algumas mulheres, né, alguns bruxos e bruxas preferem não, porque entendem que essa época é a época só da deusa e do deus. Outros acham que como a natureza está com toda essa energia, é um período favorecido. Mas se criou aí o mito, né, de maio ser o mês das noivas por conta deste sabá. Outra atividade muito comum nessa época é o Maypole, né, o pau de maio, que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma dança parecida, que é uma dança de pau de fitas, que é mais ou menos isso. Então a gente vai ter um mastro, né, um mastro que vai representar o masculino, o fálico. A gente, em cima do mastro, a gente tem uma coroa de flores que vai representar o feminino, né, como se fosse a representação da vulva ali em cima. Então a gente tem essa união sagrada e sexual. E a gente coloca fitas, e aí cada fita de uma cor para representar o seu simbolismo, o seu pedido, aquelas coisas que a gente quer. E daí a gente vai dançando, trançando essas fitas. Então né, a cada duas, digamos assim, em sentido oposto, vai passando uma por dentro, uma por baixo, uma por dentro, uma por baixo. E se trança essa fita no pau, né, no mastro de Maypole, que fica lindo, e é um momento de muita alegria, de celebração, de intensificar a energia e o poder. Bom, a gente tem muitas formas de celebrar Beltane sem ser dentro dessa ritualística toda, né? Mas a gente pode aproveitar esse período para algumas coisas, como por exemplo,
fazer rituais para fortalecer relacionamento. Para quem tá solteiro é o momento ideal, principalmente esse ano que ainda caiu numa lua cheia, né? Então aproveitem muito esse dia de hoje e de amanhã para fazer os pedidos de amor de vocês, para fazer rituais para encontrar um amor. Lembre-se, né, que o ideal é que a gente nunca coloque nomes, nunca determine uma pessoa, né? Isso não é uma prática aconselhável, nem uma prática muito legal dentro da magia. Então, o certo é que a gente peça aquelas características, né, ideais que a gente considera para alguém, ou que a gente peça um amor, mas nunca amarrando ninguém, né? Porque a amarração não é um feitiço, não é um tipo de magia legal. A gente pode aproveitar também para trabalhar a fertilidade em todos os seus sentidos, gente. Não é só fertilidade no sentido gravidez, mas a fertilidade de projetos, a fertilidade financeira, a fertilidade de sonhos, de objetivos. Então aproveitem esse período muito, muito, muito para fazer isso, né? O que mais que a gente pode fazer nesse período? Falei da purificação, falei dos rituais de amor, trabalhar a autoestima, quase que eu esqueço disso, importantíssimo. Eu fiz um roteiro e eu acabo não olhando pra ele aqui, e aí eu fico aqui, né? Ai, o que eu vou dizer pra vocês? Então, assim, muito, muito importante, façam trabalhos de autoestima, né? Rituais de renovação, né? Transmutar a energia de vocês. Aproveitem, usem e abusem de contato com a natureza, né? Rituais para proteger então o amor, para celebrar o amor. Dancem, gente. Beltane é um sabá que celebra esse vigor, essa alegria. Então, assim, separem uma música que vocês gostem muito, acendam uma velinha, reservem um tempo para vocês e dancem só para vocês. Façam isso, vocês vão ver que energia maravilhosa que traz, né? De trabalhar a força de vocês, a energia, o vigor de vocês. Né? Trabalhem a coragem, trabalhem a autoestima, celebrem a vida. Né? Lembre-se que o Beltane é um sabá que celebra o sagrado entre a união dos opostos, ele celebra o nascimento no sentido da criação, né? Ele celebra a germinação dos nossos desejos ideais. Então aproveitem, é um momento de fertilidade da terra, aproveitem para fazer os pedidos de vocês, para fertilizarem os desejos de vocês. E lembre-se, né, que o que o Beltane, a energia de Beltane pra gente, que ela traz pra gente é essa energia de paixão, de viver com paixão, de expressar os nossos sentimentos, de se conectar com essa energia vibrante da natureza e trazer esse pique, esse gás, essa energia pra nossa vida. E um feliz Beltane pra vocês.